oração nessa manhã é que o temor de Deus repose sobre nós. 神様の本当に安らぎが私たちの場所にあります。 Que o temor de Deus repose sobre nós. 神様の憐れみが私たちにありますように。 Porque tudo que a gente faça deve ser para glorificar o nome dele. 私たちがするすべてのことが神様の名を称えるためであり Ele ますよう fala, に。 quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. 私たちが神様の栄光のためにすべてをすることができるように。 Então tudo que fizermos nessa manhã seja com temor e para a glória dele. そして私たちが今朝やったことはすべて神様のためでありますよう Vamos に。 louvar o Senhor. 神様を称えましょう。 Louvar o Senhor em português agora. Meu coração, és meu Salvador, que me resgatou. Tua graça alcançou meu coração.
Hoje nós vamos fazer um pouco diferente, você pode se assentar. Nós vamos já celebrar a ceia do Senhor. E Ele é real na nossa vida, amém? Abra comigo em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 23 em diante. Os obreiros que vão servir a ceia já pode se posicionar, porque hoje nós teremos um momento de adoração também, teremos um momento da palavra. Nós queremos aproveitar cada segundo. E a Santa Ceia, às vezes a gente vem com um clima, com um ambiente de tristeza às vezes. Mas eu queria hoje passar uma maneira diferente de ver a ceia, porque é um momento de alegria. Porque Jesus ressuscitou. O que a gente cantou hoje é algo real na nossa vida. Amém? Ele é real para a nossa vida, Ele é real em nós. Nós encontramos com Ele porque Ele ressuscitou. Amém? E Ele mudou a nossa vida, Ele muda a nossa vida. Amém? A ceia diz assim o seguinte, 1 Coríntios 10, 23. Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. As crianças podem permanecer, amém? Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isso é meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo antes de comer este pão e beber esse cálice. Pois que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Mas se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos reunis para comer, esperais uns pelos outros. A ceia é um memorial, e o memorial da morte do Senhor. Mas só que a morte do Senhor não termina na morte do Senhor, porque Ele ressuscitou, amém? Você pode dizer para a pessoa do seu lado: Ele ressuscitou. E se nós estamos aqui é porque Ele ressuscitou. Ele ressuscitou e enviou o Espírito dEle, e o Espírito dEle habita em nós, nos convence, e nós somos selados pelo Espírito dEle. É isso que nos dá garantia de quando Ele voltar, nós iremos estar com Ele. O Espírito Santo da promessa. E o pão simboliza o corpo, e o vinho simboliza o sangue dEle. É a nova aliança. Interessante que toda aliança que Deus faz, Ele usa símbolos. Uma aliança que Ele fez com Noé, Ele usou o símbolo do arco-íris. Cada vez que Ele foi fazendo uma aliança, Ele usa símbolos, para que a gente possa se lembrar. E essa aliança que Ele fez ali na cruz, Ele deixou dois símbolos, o pão e o vinho, para que a gente pudesse fazer todas as vezes em memória dEle. Então o que a gente está fazendo aqui é lembrando o que Ele fez, e o que Ele fez nos dá alegria, o que Ele nos fez nos dá esperança, o que Ele nos fez dá, sabe, poder para viver e continuar. O que Ele nos fez nos traz despertamento. Por isso que é interessante a gente celebrar, na verdade, não apenas uma vez ao mês, mas todos os dias seria interessante a gente lembrar o que Ele fez por nós. Assim sendo, a gente não iria deixar Ele de lado, não iria se desviar dos seus propósitos. Mas quando a gente entende e discerne o corpo de Cristo, não tem como participar e não se entregar para Ele mais e mais. E é por isso que a Bíblia fala que há muito entre vós fracos e doentes, porque não estão discernindo o que estão fazendo. Estão fazendo por fazer. Mas quando a gente discerne o corpo de Cristo, então há vida naquilo que a gente faz. Há vida, há poder naquilo que a gente está participando. Então é discernir o corpo de Cristo. Discernir o que estamos fazendo. O que estamos fazendo, por isso que a minha oração nessa manhã é que haja temor no nosso coração. A gente não está brincando. A gente está fazendo mais um ritual. Nós estamos fazendo algo que Deus colocou. E o que Deus colocou para a gente fazer, nós precisamos obedecer. E quando a gente obedece, é aí que vem a bênção, através da obediência. Então,
aquele que come e bebe indignamente, ele traz para si mesmo condenação, indignamente. O que seria indignamente? Seria não discernir o que está fazendo. O que seria indignamente? Seria de participar de qualquer forma. O que seria indignamente? Seria participar com o coração todo desviado dos caminhos do Senhor. É por isso que ele fala, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, assim coma. Deus chama a gente para o arrependimento. A gente precisa encontrar esse lugar de arrependimento para assim poder participar. E não participar porque, se eu não participar, o que os irmãos vão pensar de mim? Você está pensando em você, não em Deus. Agora, se a gente pensa em Deus, não tem como não se arrepender. Porque o que Ele fez na cruz, o amor dEle nos constrange. Por isso que quando a gente discerne, não tem como não se arrepender. Por isso que quando a gente discerne o que Ele fez, não tem como não se arrepender, não tem como não se entregar. Então vamos fazer isso hoje, com discernimento. Amém? E você que vai participar, então se coloca de pé hoje. Amém? Você que está em comunhão com Cristo, você que está em comunhão com o corpo, participe conosco. Você que é batizado nas águas por imersão, participe conosco. Amém? Nós vamos orar por esse momento. Ele é real para a nossa vida. E essa é a nossa esperança. Deus, nós oramos por esse momento tão santo na Tua presença. Nós queremos discernir aquilo que estamos fazendo. Nós queremos, meu Deus, fazer com entendimento. Fazer, meu Deus, aquilo que o Senhor nos ordenou a fazer, mas com entendimento. Meu Deus, que o espírito de temor repouse sobre nós nessa manhã. Que o espírito de temor repouse sobre nós nessa manhã. Que o espírito de temor repouse sobre nós nessa manhã. O temor do Senhor, o temor do Senhor. O temor que nos faz nos discernir, o temor que nos faz se entregar, o temor que nos faz nos arrepender. Não remorso, mas um arrependimento genuíno. Meu Deus, um arrependimento que nos faz participar do corpo e do sangue do Senhor dignamente, porque o Senhor nos justifica. Por isso, Pai, nós consagramos esses elementos e oramos para que esse momento seja um momento de temor, reverência e alegria também no Senhor, porque essa é a nossa esperança. Isso que nos faz, meu Deus, viver para o Senhor. Discernir o corpo do Senhor nos faz nos entregar cada dia mais para o Senhor, porque o Teu amor nos constrange. Oh, meu Deus, e abençoa-nos nesse momento. Abençoa-nos nesse momento. Reina nesse lugar. Reina nesse lugar. Reina nesse lugar. Reina nesse lugar. Reina em nossos corações. Em nome de Jesus. E que este momento, cercando a mesa do Senhor, seja um momento de temor, seja um momento de discernir, seja um momento de constrangimento, porque Teu amor nos constrange. Quando nós, Pai, pegarmos em nossas mãos esse pão e esse cálice, este amor possa nos constranger. Constranger. Em memória do Senhor, nós vamos fazer isso, em nome de Jesus. Amém. Os obreiros podem servir então o pão e o vinho. Você que vai participar conosco, pegue o pão, pegue o vinho e permaneça em oração, permaneça em temor e reverência ao Senhor. Permaneça nesse espírito de que aquilo que você está em mãos foi um preço pago. E o preço que foi pago não foi qualquer coisa, foi o preço de sangue. Foi um preço impagável, que nos fez hoje ter direito a uma nova vida. Senhor, traz temor em nosso coração. Traz temor em nosso coração. Oh, meu Deus, nesses últimos dias, traz temor na Tua igreja. Traz temor, Pai, na Tua igreja. Traz um posicionamento, meu Deus, em nossos corações. Oh, meu Deus, um coração disponível, um coração entregue. Um coração que discerniu e entendeu o que o Senhor fez. E um coração que não se esqueceu aquilo que o Senhor fez. Aleluia, exalte o nome dEle.
igreja está discernindo o que Ele fez. Te damos honra. Com discernimento estamos fazendo isso. Você é livre para adorar o Senhor. Para a gente fazer isso com discernimento. Digno é o Cordeiro que foi levado ao matadouro como um cordeiro. Um cordeiro que foi ali obediente. Por amor a nós. Por amor a nós. Numa só voz vamos declarar isso. Te damos honra. Te damos glória. Teu é o poder, sempre Te damos honra. Digno é o Cordeiro. te damos glória. Digno. Teu é o poder, sempre amém. Passeia nesse lugar, Espírito Santo. Te damos honra. Trazendo temor. Te damos glória. Para que possamos participar discernindo o teu corpo. Sempre Aleluia. Aleluia. Jesus está aqui. Por meio do Espírito dele. Por meio desse pão, esse vinho que representa o corpo dele. Ele está aqui. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma e beba, fazendo isso em memória dele, em memória dele, em memória dele, em memória dele, até que ele venha, até que ele venha, até que ele venha, estabeleça o reino dele para todo sempre, até que ele venha. Jesus, ele reuniu os seus discípulos naquele dia e ele ensinou os seus discípulos. Ele mostrou o que deveria ser feito e o que deveria continuar a ser feito. E ele nos ensinou que devemos nos reunir como corpo e relembrar em memória dele a morte do Senhor até que ele venha. E hoje estamos aqui. Tome o seu pão em memória dele. Este pão é o corpo do Senhor, que foi dilacerado, Ele não merecia, mas aquele corpo foi dilacerado. Aquele corpo foi dilacerado por minha causa, por sua causa, por amor a mim, por amor a você.
Fazer isto em memória dele. Fazer isto em memória dele. Podeis participar do corpo do Senhor em memória dele. Em memória dele. Te adoramos. Somos gratos a ti. Semelhantemente, ele também pegou o cálice e ele disse: isto é o sangue da nova aliança, onde o véu foi rasgado, e hoje, através desse sangue que foi derramado, nós temos livre acesso ao coração do Pai, graças a esse sangue que foi derramado. Sangue de um cordeiro santo. Sangue de um cordeiro santo. Até a última gota foi derramada. O sacrifício perfeito. O sacrifício perfeito. Jesus se tornou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. É através dele. Tudo veio dele, por meio dele e volta para ele. Estamos aqui graças a esse sangue que foi derramado na cruz. E temos o perdão dos nossos pecados, temos vida, temos um espírito novo, nova criatura. Nova criatura. Não somos mais os mesmos. Somos nova criatura, graças a esse sangue. Este é o sangue da nova aliança. Fazer isto todas as vezes que beberdes, em memória dele. Em memória dele. Podeis participar do vinho do Senhor, do sangue do Senhor, com temor, discernindo o sangue do Senhor. O sangue do Senhor. Glorifica o nome dele. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, sempre amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre amém. Adore a ele. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, Para sempre. amém. Uma só voz. Declare com todo o teu coração. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre amém. Obrigado, Jesus. Não há outro lugar que eu queira
Senhor. Eu quero mais de ti, Senhor. Acende a chama em meu coração, vem transbordar dentro de mim. Eu quero mais de ti, Senhor. Eu quero mais de ti, Senhor. Tem mais, eu sei que tem mais. O Espírito Santo tem mais. Aquece o nosso coração, Espírito Santo. Liberta-nos de toda porquice. Não há outro lugar Que eu queira estar. Não há outro lugar além do teu amor, além do teu amor. Não O há Senhor está nos libertando dos desejos deste mundo, dos desejos da nossa carne, dos nossos próprios sonhos. E levanta-te a Ele. Oh, Deus, sim. Espírito Santo, faz a obra, liberta-nos, leva-nos. Que haja um anseio maior por ti, Deus. Clame assim. Acende a chama em meu coração, vem transbordar dentro de mim. Eu quero mais de ti, Senhor. Eu quero mais de ti, Senhor. Acende a chama em meu coração, vem transbordar dentro de mim. Eu quero mais de ti, Senhor. Eu quero Eu mais sei que tem de mais. ti, Senhor. Acende a chama em meu coração, vem transbordar dentro de mim. Eu quero mais de ti, Senhor. Eu quero mais de ti, Senhor. As suas coisas são melhores, Deus. Os teus planos são maiores, os teus caminhos são melhores. Teu amor é melhor que a própria vida. Teu amor é melhor que a própria vida. Teu amor é melhor que a própria vida. Não tem nada melhor nessa terra, Deus. Teu amor é melhor que a própria vida. Teu amor é melhor que a própria vida. Teu amor é melhor que a própria vida. E uma vez que a gente prova desse amor, Deus, já Teu era. amor é melhor que a própria Nada nos vida. fascina Teu mais amor é melhor que a do própria que o teu amor, do que a vida. tua Teu amor é presença. melhor que a própria vida.
amor é melhor que a própria vida. Teu amor é melhor que a própria vida. Teu amor Desfrute, é melhor que a desfrute própria da alegria vida. que vem do alto. Teu amor é melhor que a própria vida. Teu amor é melhor que a própria vida. Teu amor é melhor que a própria vida. Celebrarei. Teu amor é melhor que a própria vida. Teu amor é melhor que a própria vida. Teu amor é melhor que a própria vida. Vem, Espírito Santo, uma unção de alegria, de satisfação que só vem do alto da tua presença. Enche os nossos ser, Pai. Adoramos, Senhor, nesse lugar. Reina nesse lugar. Toma o teu lugar aqui. Receba, Pai, a primazia, receba a reverência, receba, Pai, todo o nosso coração. Tu és digno, digno. Queremos permanecer nesse mesmo espírito, nesse ambiente de adoração, para receber a tua palavra. As crianças podem se direcionar para as salinhas. Nós vamos já para a palavra, você pode se sentar. As crianças podem ir para as salas. Amém. Você já cumprimentou a pessoa que está do seu lado? Com a paz do Senhor. Amém. Não sei se você conhece ou não, né? Mas deixar aqui as boas-vindas. Seja bem-vindo você que nos visita hoje. Que Deus abençoe tua vida. Que a gente possa receber a palavra de Deus hoje. Amém? Com o coração aberto, com o coração receptível para aquilo que Ele quer falar ao nosso coração. Amém? Não sei se todos sabem, mas nós estamos dando continuidade na preparação do nosso encontro com Deus. Amém? O encontro com Deus vai ser na próxima semana já, o dos homens. E das mulheres será daqui 2 semanas. E há 2 domingos atrás foi trazida a primeira palavra da preparação do encontro com Deus. Que o tema foi pecado e as suas consequências. Amém? O pecado, ele traz consequência. E a consequência, ela vai desde um afastamento de Deus e vai indo como um processo até levar a um tempo de juízo. Mas Deus, Ele não quer que a gente chegue até esse tempo, assim como tem aquele ditado que diz que se não é por amor, é pela dor. Deus não quer que isso aconteça, é por isso que Ele nos chama, por isso que Ele nos chama ao arrependimento. E aquele dia, muitos de nós deixamos muita coisa aqui. E já se passou 2 semanas. E às vezes, será que houve um arrependimento genuíno? Será que houve aquele arrependimento que fere, que a gente entende que ferimos o coração de Deus? Nós estamos nesse processo e antes de ontem, na sexta-feira aqui na igreja, nós tivemos a segunda reunião da preparação do encontro com Deus, onde o tema foi abordado sobre somos santos e filhos de Deus. Amém? Repita assim comigo, somos santos e filhos de Deus. Hoje o que o mundo tem é uma crise de identidade, e quando a gente não entende quem nós somos levados pelo vento, nós somos levados pelas circunstâncias. Mas nós somos santos e filhos de Deus. Amém? Filho de Deus é todo aquele que o recebe e todo aquele que crê no nome do Senhor Jesus. E assim sendo, Deus ele dá o poder de ser chamado filho de Deus.
filho de Deus, não uma criatura. Se eu e você nós não temos Cristo, se o mundo não tem Cristo, somos uma mera criatura. Mas a partir do momento que nós recebemos a Cristo, confessamos Ele, cremos no nome dEle, então nós somos chamados filho de Deus, amém? Filho de Deus. E hoje nós vamos continuar batendo nessa tecla da identidade, quem nós somos. Amém? O tema de hoje é quem somos em Cristo Jesus. Quem somos em Cristo Jesus? Nós somos filhos de Deus, amém? Primeiro ponto, nós somos santos e filhos de Deus. Você é filho de Deus. Entende que, como um pai, talvez o seu pai foi falho e às vezes é difícil ter Deus como pai, sabe, colocar Deus como pai, mas Deus é o nosso pai. Obrigado. E o nosso Pai Celestial, Ele não falha. Amém? O presbítero Vitor, ele trouxe uma pequena ilustração de uma turbulência que estava tendo no avião. E todo mundo começou a ficar desesperado. E só uma criança estava ali, continuando tão tranquila, naquele avião cheio de turbulência. E foi quando uma senhora do lado chegou a perguntar para ele: por que você está tão tranquilo? Será que você não está vendo que o avião está cheio de turbulência? E aquele filho disse: eu estou tranquilo porque o meu pai é o piloto desse avião. Havia uma confiança no pai. Havia uma confiança no pai. Assim como a gente já viu até alguns testemunhos, até ilustrações, né, de desastre que teve, mas o filho permanecia ali sempre seguro, porque ele tinha certeza: meu pai vai vir me buscar. O meu pai disse que sempre iria me proteger. Então por isso que a gente precisa ter essa convicção, essa certeza, que nós temos um pai, e o nosso pai não falha. Porque às vezes, o nosso pai terrestre pode falhar, principalmente quando se trata de promessas, né? Às vezes nós como pais também fala: filha, final de semana eu vou tirar um tempinho para você e vamos passear. Chega no final de semana, vem uma outra coisa mais importante, entre aspas, que você acha que é mais importante. E a criança, ela não esquece. E daí, essa quebra de promessa, às vezes fica gravado no nosso coração, porque o meu pai, ele promete tanta coisa, mas não cumpre. E aí, quando o nosso Pai Celestial promete, fica aquela dúvida. Porque nós pais, nós temos uma influência muito grande nos filhos. Amém? Mas graças a Deus que o nosso Pai Celestial, Ele é fiel. E tudo que Ele fala, Ele cumpre. Amém? Se Ele diz, Ele cumpre. Nós temos um Pai. Amém? Então, quem é você em Cristo Jesus? Talvez você já ouviu uma expressão que diz assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. E é isso, né? Nós somos o que a Bíblia diz que somos. E o que a Bíblia diz que somos? Você está aí com a sua Bíblia? A gente vai ler vários versículos para a gente ficar gravado na nossa identidade. Quando a gente entende quem nós somos, tudo muda. Quando nós temos crise de identidade, a gente fica perdido. Nós ficamos sem uma motivação para viver, nós ficamos sem expectativa, sem esperança, porque nós não sabemos quem somos, não sabemos para onde vamos, não sabemos o nosso destino. Mas quando nós temos certeza de quem nós somos, tudo muda. Amém? Então hoje a gente vai entender na palavra quem nós somos. Eu li uma frase que diz assim: se algo em sua vida não está de acordo com a palavra de Deus, você deve reconhecer que Deus está certo e não você. Vou repetir: se algo em sua vida não está de acordo a essa palavra, nós precisamos reconhecer que Deus está certo. Deus está certo. Amém? Se Deus falou nessa palavra, Ele está certo. Então hoje nós vamos ver na palavra o que Ele diz ao nosso respeito, o que Ele diz, o que a gente pode fazer, o que nós temos e o que nós podemos fazer ou não. Amém? E Ele está certo e nós não somos Deus. Amém? Deus é Deus e a palavra dEle é fiel. E a nossa vida é regida por princípios. Se a gente aplica o princípio de Deus, dá certo. E a gente às vezes insiste em bater a cabeça, insistir a não obedecer a palavra. O pecado e as suas consequências. A nossa vida é uma consequência de obediência a princípios ou quebras de princípio. Mas glória a Deus que Deus está levantando um povo que teme essa palavra, amém? E aqui diz em João, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12 ao 13. Eu vou ler várias referências, e para a gente remir o tempo, eu
vou pedir para pôr aqui no projetor. E se você quiser anotar, tome nota. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12 e 13. Deus está certo e não nós. Diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crê no seu nome. Amém? Aos que crê no seu nome. Gente, se desperta aí, tá? Se desperte, se desperte, se desperte, tá? Se desperte. Amém? A gente aqui de cima vê tudo, né? Vê tudo. Se desperte. Fala para a pessoa do seu lado, se desperte. Desperte. Desperte, gente. Gente, depois de uma adoração dessa, eu sei que a gente é levado nesse nível de adoração que a gente descansa a um nível tão grande que a paz repousa no nosso coração, a gente parece estar voando, né? Mas não durma ainda, tá? Não durma ainda, se desperte. Descanse em Deus, mas fique atento à palavra de Deus, amém? Diz assim, que nós somos então filhos de Deus. Outra coisa, Romanos capítulo 8, versículo 17. Romanos capítulo 8, versículo 17. Então, quem nós somos? Que a Bíblia diz que somos? Somos filhos. A Bíblia diz também que nós somos herdeiros. Romanos 8, 17. E se nós, então, somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então, nós somos herdeiros, então, de Deus. Tudo que Deus então prometeu, tudo que Deus preparou, tudo que é de Deus, nós somos herdeiro. Nós podemos, tomar posse de tudo isso. Somos herdeiro. Tem uma ilustração que diz assim, que certo jovem, ele tinha um pai, e esse pai ele prometeu para o filho o seguinte: filho, se você passar na faculdade, eu vou te dar aquilo que você tanto quer. Ele queria tanto um carro, né? Então, filho, você vai passar na faculdade e eu vou te dar um carro. E o filho começou a se esforçar. Lá em casa a gente também faz assim, às vezes, né? A gente fala assim, ó, filha, vai ter um teste semana que vem, se você tirar nota 100, você vai ganhar 500 ienes, né? Gente, de verdade, faz 1 ano e meio que eu e aquilo a gente está fazendo isso, e não é que elas estão tirando 100 toda hora. Verdade, meu, verdade. E aí, se a gente não dá, ela fica cobrando. Papai, tirei 100, cadê o 500 ien? Cadê o gorriacoen? Né? E promessa então é dívida, palavra de homem, palavra de pai. Amém? A gente precisa cumprir. Mas esse pai, ele prometeu, filho, eu vou te dar então esse carro que você tão deseja, se você passar na faculdade. E ele foi lá, lutou, se esforçou, e não é que ele passou mesmo, ele passou na faculdade, e chegou o grande dia de dar a notícia para o pai. E o pai, ele chegou com uma caixinha, e deu para ele, filho, então está aqui a promessa que eu falei que eu ia te dar. E ele abriu a caixinha e lá dentro tinha o quê? Não tinha um carro dentro da caixa, gente. não cabe, né? Então, um carrinho, tá bom. Tá, pode ser também. Mas tinha uma Bíblia. Mas ele ficou tão bravo, ele falou, pai, o senhor me enganou. E ele deixou aquela Bíblia e ele saiu de casa. Isso é uma ilustração. Ele saiu de casa, revoltado, e nunca mais quis falar com o pai. De tamanha era a revolta que ele estava com o pai, porque o pai prometeu, e ele estava com aquele sonho, aquela expectativa, e o pai deu uma Bíblia, né? E ele saiu revoltado. E aconteceu que o pai, ele padeceu, e chegou o momento que ele estava nas últimas. E o pai, ele falou assim, filho, nos últimos momentos, filho, dá uma olhadinha lá. Mas chegou o momento que o pai veio a falecer, e ele, naquele remorso, naquela dor, falando, nossa, tanto tempo eu me rebelei com meu pai, eu briguei com meu pai, e a única coisa que ele me deu que me lembra foi aquela Bíblia. O último momento que eu tive com ele foi aquela Bíblia. Ele foi lá e pegou aquela Bíblia. E aquela Bíblia, ele começou a folhear, e ele achou lá dentro um cheque em branco e uma carta dizendo, filho, está aqui o presente. O cheque em branco é para você comprar o carro que você quiser. E naquele momento, o remorso foi terrível. Porque o pai tinha cumprido a promessa, mas foi ele que não tomou posse, foi ele que não abriu a palavra e tomou posse. Eu não estou falando que a Bíblia vai te prometer um carro novo, não é isso.
só é uma ilustração. Mas a Bíblia, ela tem tantas promessas para nós somos herdeiro. Nós somos herdeiro de muita coisa, mas nós não lemos a palavra. Nós deixamos a Bíblia lá no canto de casa. Nós deixamos a Bíblia empoeirada. Nós deixamos a Bíblia aberta em Salmo 91, não sei porquê. Mas a gente precisa então ler, porque aqui tem uma herança para a gente. Amém? Aqui tem uma herança. E eu preciso então folhear as Escrituras, porque nós somos herdeiros segundo a palavra. Se você é filho, você é herdeiro. Amém? Outra coisa também, lá em Efésios 2:6. Quem somos em Cristo? Eu sou filho, eu sou herdeiro. E agora? Eu reino em Cristo. Eu sou conhecido nos lugares celestiais. Olha o que a Bíblia diz. Ele nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nesse mesmo contexto diz que Ele já nos abençoou com toda sorte de bênção. Nós somos abençoados e nós fomos colocados em lugares celestiais em Cristo. Amém? Mas será que eu tenho essa revelação? Será que eu tenho esse entendimento? Será que eu entendo que eu já sou abençoado? Será que eu entendo que eu reino em Cristo Jesus? Ou será que eu ainda vivo como um escravo? Será que eu ainda vivo como aquele que fica sendo pisado por Satanás? Não, eu e você reinamos em Cristo Jesus. Amém? Que essa identidade possa ser gravada em nosso coração. Amém? Diz lá em Romanos capítulo 8, versículo 1 também. A Bíblia diz que nós somos livres. Por quê? Diz lá, portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem anda segundo o Espírito, quem está em Cristo, então não há mais condenação. Quem é que te condena? Satanás nos condena. Ele fica condenando a gente, ele fica colocando aquelas mentiras que nos faz pensar, eu não sou digno, por isso eu não vou na igreja, por isso eu não vou fazer isso, por isso, não, quem sou eu? Não, Cristo nos justifica. E não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, amém? Não há pecado que Deus não possa perdoar, só que Deus espera que haja arrependimento, amém? O perdão, a confissão não é um cartão de crédito, que a gente usa a hora que a gente quiser. O arrependimento, o perdão deve ser genuíno, e quando isso acontece, as misericórdias de Deus vêm, e nos perdoa e nos purifica de todo pecado, amém? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57. Quem nós somos? Nós somos vitoriosos, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. E uma passagem tão conhecida é Romanos 8:37, que diz, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Romanos 8:37, nós somos mais que vencedores. Eu torço para um time que não vai muito bem no campeonato, que é o São Paulo, eu torço para o São Paulo. Tem alguém São Paulino aqui que torce para o São Paulo? Aê, é nós então, é nós. Brincadeira. Mas, cada vez que ele vai jogar, fica aquela incerteza. Não sei se vai levar uma goleada, não sei se vai perder. Não entra no jogo com aquela certeza. Já ganhamos já. Não tem esse sentimento. E às vezes em Cristo a gente tem esse mesmo sentimento. Parece que as lutas vêm, a circunstância vem e a gente fica com aquele sentimento. Eu vou, mas será que vai dar certo mesmo? Será que eu vou ser vencedor? Não, você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Mais que vencedor é já entrar na batalha, no jogo, já ganho. Amém? Então a gente precisa ter essa certeza. Mas o problema é que o diabo ele tem colocado mentiras, incredulidade, fazendo com que a Bíblia seja questionável. Não, a Bíblia é inquestionável, ela é inerrante, ela é a palavra de Deus. Amém? Se Deus falou, está falado. O que Ele falou, Ele está certo, e não nós. Ele está certo. A palavra de Deus está certa, Deus está certo. Amém? Você pode dizer para a pessoa do seu lado, Deus está certo. Deus está certo. Deus está sempre certo. Tem gente que quer negociar com Deus, tem gente que quer brigar com Deus. Que isso? Deus é Deus, Ele falou, está falado. E glória a Deus, que esse é o nosso Deus, amém? E sabe, eu compartilhei com a equipe de louvor essa semana, você já ouviu também isso.
primeiro grande mandamento de Deus diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o seu entendimento. E por que Deus fala para a gente amar Ele? Para adorar Ele. Deus é carente? Será que Deus tem crise de identidade? Se nós adorarmos Ele, Ele é Deus. E se você não adorar Ele? Ele continua sendo um Deus. Então todos os mandamentos que Ele colocou, não é porque Ele quer se sentir superior. Não, Ele é Deus. Independente se a gente adorar ou não. Ele continua sendo Deus, sempre será Deus. Mas Ele colocou esses mandamentos por nossa causa. Porque se a gente não adora a Deus, a gente está adorando outra coisa. O ser humano, ele tem esse instinto de adorar coisas, infelizmente. Ou felizmente. Porque Deus colocou esse algo no nosso coração para adorar ao Senhor primeiramente. Mas o homem tem se desviado. Interessante que você sabe muito bem, quando você deixa de adorar a Deus, você está adorando outras coisas. Sim ou não? Não é verdade? Estamos sempre adorando alguma coisa. E que o nosso Deus seja sempre adorado na nossa vida. Amém? Então Deus é verdadeiro. A palavra de Deus é verdade, não nós. Isaías 53, versículo 4 e 5. Quem nós somos em Cristo? Nós somos curados, nós somos sarados. Amém? Nós precisamos crer nessa palavra também. Diz assim: certamente, é um versículo tão conhecido, Ele tomou sobre si, e o problema é esse, um versículo tão conhecido, que a gente se torna normal aquilo que a palavra de Deus diz. A gente não pode deixar que a Bíblia se torne normal para nós. Por isso que a minha oração nessa manhã é para que haja temor no nosso coração. Por mais que é uma palavra que você já ouviu, por mais que é uma palavra, princípios que você talvez pense: eu já sei. Então você já sabe por que não vive, né? Então você já sabe por que nós não nos posicionamos. Por isso que é preciso, então, uma convicção, deixar Deus e permitir Deus tocar o nosso coração. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Diga para a pessoa do seu lado: você é sarado em nome de Jesus. Não é sarado fisicamente, eu digo sarado naquele, né? Mas sarado em tudo, porque essa palavra sarado, sarar, é uma palavra que é completa, é uma cura completa, espírito, alma e corpo. Deus faz essa obra completa. Ele nos cura completamente, espírito, alma e corpo. Amém? Você é sarado, amém? Você é sarado. Aí, Paulo, você é sarado, né? Somos sarados, amém? Somos sarados. A Bíblia diz também em João capítulo 10, versículo 10, que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Vida em abundância. Vida em abundância. Aquele prazer de viver, aquela alegria em viver. Não é essa alegria que vem por causa de bens ou de circunstância, mas é uma alegria que vem dos céus. Porque nós vivemos com propósito. Quando a gente vive com propósito, a gente entende que nós estamos aqui com um propósito, mas nós somos seres eternos. Amém? Por isso nós temos vida e abundância. A Bíblia fala que nós somos também morada do Espírito de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 13. Ele nos selou com o Espírito Santo. Amém? Tem lá em 1 Coríntios também que nós somos templo do Espírito. Mas está lá: em que também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Amém? Somos morada, o Espírito Santo habita dentro de você. O Espírito Santo habita dentro de mim. Nós precisamos sentir isso, viver isso. Amém? Nós não somos mais normais. Amém? Nós nascemos de novo e o Espírito Santo habita dentro de nós. E agora nós podemos ouvir a voz dele. Nós podemos ser tocados por ele. Nós podemos ser direcionados por ele. Amém? Vivamos então no Espírito. Em João capítulo 5, versículo 24. João capítulo 5, versículo 24. Nós temos vida e vida eterna. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra
e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Gente, eu fico lendo tanta coisa que me faz refletir no meu estilo de vida. Será que eu estou vivendo tudo isso? Porque é uma palavra que eu creio que todo mundo está acostumado a ouvir, todo mundo está acostumado a ler, às vezes, na palavra, que você é filho, que você tem vida, que você é curado, que nós temos vida eterna, somos morada do Espírito Santo, e tantas outras coisas, você é mais que vencedor, e é muito gostoso ouvir isso, não é verdade? É bom, mas tem as responsabilidades também, amém? Não tenha, sabe, dúvidas de que nós somos tudo isso. Então, se nós somos tudo isso, vamos se comportar como tal, então, amém? Você é filho de Deus. Então, se é filho de Deus, estufa teu peito aí e fala, eu sou filho de Deus. Amém? Eu sou filho de Deus. Glória a Deus. Agora, outra coisa. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Então, eu sou tudo isso. Amém? Crise de identidade, crise de inferioridade, não tem como existir quando eu entendo quem eu sou. As pessoas podem falar lá fora, você é isso, você é aquilo outro. Não, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Amém? E com esse coração que a gente tem que ir para o encontro com Deus. Eu sou filho de Deus. E eu vou lá me lançar nos braços do Pai. Né? Eu tenho vida em abundância. Eu tenho algo preparado. Eu sou herdeiro. Por isso eu vou lá para tomar posse de tudo aquilo que Deus tem para mim. Amém? É com esse coração que a gente precisa ir nesse encontro. Agora também diz, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Romanos 8, versículo 32. Eu tenho. O que você tem? Porque às vezes a gente é julgado por aquilo que a gente tem, bens. Você não tem nada. Ou se você tem muitos bens, você tem muita coisa. E a gente é vivido por aquilo que o mundo acaba ensinando. Mas a Bíblia diz que ali a gente já leu, que nós somos herdeiros. Então a gente já tem tudo. Mas olha o que a Bíblia diz aqui, Romanos 8, 32. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Ele nos entregou o reino, ele já entregou tudo para a gente. Então eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Então o que você tem? Nós temos tudo. Nada temos em falta, porque nós temos tudo. Amém? Fala para a pessoa do seu lado, você tem tudo. Não sei se você precisa até chacoalhar. Você tem tudo. Né? Nós temos tudo. Se nós temos tudo, eu acho que poderia até abrir um sorriso, porque nós temos tudo. Sabe, nós temos tudo. E isso não é, sabe, mente positiva. Não, a Bíblia diz e ela é real. Amém? Nós temos tudo. Agora, até aqui é o lado bom da coisa. É o lado bom. Porque eu sou filho de Deus, aleluia. Eu sou herdeiro, aleluia, né? Eu tenho todas as coisas, porque Ele me fortalece, eu posso todas as coisas, nada vai faltar para mim, e glória a Deus, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, mas agora que vem a questão, eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer, é aqui que entra o problema, porque a Bíblia diz que nós podemos todas as coisas, mas nem todas as coisas convém ou edifica. E aí tem gente que usa aquele versículo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E aleluia, né, presbítero? Aleluia, glória a Deus. Tem gente que usa esse versículo até para pecar. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu já ouvi isso. Posso todas as coisas para fazer coisa errada. Eu posso todas as coisas porque Ele me fortalece para fazer coisa errada. É aqui que entra o problema, porque quando a gente toma decisões erradas, sabe, um sentimento, eu ouvi essa semana, um sentimento, ele é passageiro, mas uma decisão é permanente. Um sentimento é passageiro, mas uma decisão é permanente. Uma decisão que a gente toma permanece e traz consequências. Uma decisão errada, eu vejo às vezes na minha vida e na vida de muitos, uma decisão errada atrasa anos na nossa vida. Uma decisão errada. Eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Aqui que entra. Quem somos em Cristo Jesus? Nós somos filhos. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Mas também tem essa parte.
Quem sou em Cristo Jesus? Eu sou filho. Como filho, eu tenho responsabilidades. Então eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Amém? O que eu posso fazer então? Você pode tudo. Primeiro, você pode tudo. Realmente. Você não está preso a nada. Você pode todas as coisas. E Deus te deu esse milagre que é o livre-arbítrio. Deus não fez um robô. Deus nos fez pessoas com livre-arbítrio, com livre decisão. Agora a decisão, eu preciso me basear na palavra de Deus. E o presbítero Eduardo vai ouvir essa palavra aqui já é a 10ª vez já. Né? Não porque eu prego para ele, né? Mas porque um dia, esses tópicos aqui que eu ministrei, teve um dia que ele falou assim, pastor, esse você já ministrou já, né? Acho que é a 3ª vez, né? Falei, pois é. E agora vai ser a 10ª já, né? Mas será que eu tenho vivido isso? As minhas decisões. E não é porque, e pastor está sem inspiração então, né? Está pegando palavra pronta. Não, a palavra de Deus se renova a cada manhã. Amém? E são princípios que eu vejo que faz toda a diferença e que eu tenho aplicado na minha vida e que tem trazido muitos frutos. Tem colocado as coisas no lugar. Você pode colocar aquela imagem, Thiago? Aquela imagem? Primeiro, aqui. Porque a nossa vida é como se fosse esse quadro, onde o eu, dentro de nós tem um trono, onde ali é tomadas as decisões. E quem está sentado no trono? Eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Mas quando o eu está sentado no trono, ele está dizendo assim, eu posso fazer o que eu quero fazer. Não está se importando com Deus. E quando isso acontece, quem fica de lado? Deus fica de lado. E esses pontinhos marrons, é como se fossem áreas da nossa vida. Existe a área conjugal, existe a área espiritual, existe a área financeira, existe a área emocional, existe a área física, saúde também. Existem tantas áreas que você pode colocar no serviço profissional e você vê que está uma bagunça toda. Porque essa pessoa está fazendo a vontade dela e a Bíblia diz que lá em Provérbios, capítulo 14, versículo 12, há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são caminhos de morte. Há caminhos que para o homem fala, não, eu estou certo disso. Eu estou certo disso. Ele sentiu isso. Ele sentiu de fazer isso, o coração do homem é enganoso. Por isso que eu preciso filtrar os meus sentimentos, para que eu tome uma decisão correta, porque o sentimento é passageiro, mas uma decisão é permanente. E quais decisões eu tenho tomado? Tem gente que toma uma decisão que acaba colhendo consequências para o resto da vida. Decisões de, uma coisa que tem destruído muito corações, destruído emoções. Por exemplo, é o divórcio. O divórcio, ele destrói pessoas por dentro. E geralmente, eu sei que aqui tem pessoas que são divorciadas, mas que não foi por culpa dela. E glória a Deus por isso. Mas tem pessoas que a gente conhece, eu não sei se tem aqui, mas lá fora você com certeza conhece. Eu quero me divorciar. Eu quero deixar o meu cônjuge. E por que essa pessoa está pensando isso? Está pensando somente? Não, porque os meus amigos falam que o importante é eu ser feliz, eu tenho que buscar minha felicidade. A felicidade está acima de Deus, a felicidade está acima da palavra, né? E aí o que acontece? Essa pessoa, ela começa a olhar só para si, se esquece que tem filhos, né? Se esquece que o filho, ele vai ser marcado por isso, se esquece de que Deus também, ele abomina, o coração de Deus, ele não apoia o divórcio. Eu não estou dizendo para você que talvez aconteceu e você não foi a causa. Mas, eu tive um momento onde uma pessoa me procurou e falou assim, pastor, eu estou assim, mas qual é a única exceção para mim me divorciar? Porque eu não aguento mais. Eu falei, bom, pode acontecer o que for, pode acontecer traição, pode acontecer o que for. A Bíblia fala que o perdão, o amor é maior que tudo. Amém? A reconciliação. Porque o casamento é como se fosse um símbolo do relacionamento entre Deus, Jesus e a igreja. Nós somos a igreja. Quantas vezes traímos a Jesus?
Quantas vezes? Tem uma lista, né? Tem uma lista de vezes que nós traímos Ele. Mas todas as vezes que nós chegamos a Ele com o coração quebrantado, Ele nos perdoa outra vez. E assim que deve ser no relacionamento. Pode acontecer o que for, né? E aí, nós precisamos perdoar. Mas às vezes é difícil? Com sua força própria, a gente não consegue. Mas com a força de Deus, nós conseguimos perdoar e amar da maneira que Deus deseja. Amém? Então por isso que é aquele negócio, eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. E aí ela fala, mas aqui a Bíblia fala que tem aquela exceção, pastor. Tá bom, tem essa exceção, mas Deus nos deu o ministério da reconciliação. Sabe, que é sempre ser conveniente. Eu quero fazer a Bíblia falar o que eu quero ouvir. Eu não quero ouvir, sabe, a gente pensa, Deus está errado com as nossas atitudes, parece que transmite isso. Deus está errado, eu que estou certo. Deus não está entendendo, Deus não sabe do meu coração. Deus não sabe o que eu estou passando, Deus sabe tudo. E Ele é suficiente para todas as coisas. Você não precisa procurar autoajuda, você precisa buscar Deus, amém? Ele é suficiente, a graça dEle é suficiente, amém? Então eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Repetindo, decisões que você toma, às vezes a vida começa a ficar assim. Por uma decisão errada, tudo começa a perder o controle. Por um lado é bom quando acontece isso, porque a gente reconhece, Deus, então vem e toma o controle. A Bíblia diz em Isaías 55, versículo 8, que os nossos pensamentos, aliás, os pensamentos de Deus, são maiores do que os nossos. Amém? Os pensamentos dele são maiores do que o nosso. Vamos crer nisso? Vamos colocar em prática essa palavra. Então, se alguma coisa agora está confrontando as nossas atitudes, entenda, Deus, o Senhor está certo. O Senhor está certo, Deus está certo. Eu não, eu estou errado. Então eu preciso me arrepender. Eu preciso deixar e permitir que as minhas decisões sejam baseadas na palavra e não no sentimento. Nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. Fé é você crer na palavra de Deus, amém? Então como tomar essa decisão correta? Deus nos direciona primeiro através da sua palavra, amém? Deus nos direciona através da palavra dele. Salmos 119, versículo 105. Ela é lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, e luz para o meu caminho. A palavra de Deus vai trazer luz para o nosso caminhar. Ele vai mostrar, a palavra de Deus mostra aonde estão os buracos, aonde estão as armadilhas. A palavra de Deus é isso. Então Ele começa a nos direcionar, e Ele deve nos direcionar as nossas decisões através da palavra. Aquilo que eu quero decidir está na palavra? Se tiver, glória a Deus, mas mesmo assim, vamos fazer mais um filtro. A Bíblia fala lá em Josué capítulo 1, versículo 7 a 8, fala assim, medita nessa lei dia e noite, e não se aparte da sua boca, e não se aparte nem para a direita e nem para a esquerda, fazei tudo isso, para que você seja próspero. Se a gente obedece os princípios, nós vamos prosperar. Prosperar é ser abençoado, amém? Então nós precisamos então ser direcionado pela palavra de Deus. Até aqui tudo bem? Quais decisões você tem tomado? Quais decisões nós temos tomado nessa semana? Gente, há 2 domingos atrás, é que eu não vim domingo passado, né? Aleluia. Que isso? O pastor não veio na igreja? Veio bastante gente faltou, misericórdia, hein? Bastante gente faltou na igreja semana passada, né? Todo mundo foi para Okinawa, né? Eita Jesus. Não, é que a gente teve a formatura, né? A formatura do Casados para Sempre, né? Mas a gente cultuou o Senhor lá, amém? Tá? A gente cultuou a Deus lá. E glória a Deus que Deus também estava aqui, né? Mas, quais decisões a gente tem tomado? Está na palavra? Outra coisa então, Deus nos direciona através da paz no Espírito. 1 Coríntios 14, versículo 33. Pode deixar, desculpa, pode deixar. Deus não é Deus de confusão. Deus é um Deus de paz. Amém? Você tem confusão? Não tome decisão ainda. Você está com dúvida? Não tome decisão. Deus não é Deus de confusão. Deus é um Deus de paz.
Isso eu aprendi, e glória a Deus que deu fruto. Teve um tempo que eu estava doidinho, eu vou voltar para o Brasil, né? Mas eu estava com uma dúvida, mas uma dúvida tão grande, né? Aí eu fui me aconselhar com o meu pastor. Ele falou, Akira, se você tiver com dúvida, não tome decisão. Agora, se você tiver uma convicção, então vai nessa força, né? Mas eu tinha dúvida, e glória a Deus que eu não fui, porque se eu tivesse ido lá, hoje eu vejo aonde eu estaria, né? Provérbio 16, versículo 2. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Sabe aquele peso no coração? Você não sente paz, tem um peso nessa decisão. Colossenses capítulo 3, versículo 15. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações. A paz de Cristo seja o juiz do nosso coração. Então, eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Mas primeiro, o que eu posso fazer, essa decisão que eu tomei, está na palavra de Deus? Agora, essa decisão que eu quero tomar, eu tenho paz no Espírito? Porque tem gente que gosta de pegar só essa palavra aqui, né? Só essa parte. Pastor, eu tenho paz. Eu tenho paz, mas não está na palavra. Mas eu tenho paz. Que paz é essa? É a paz do ego, é a paz da alma. Mas não é a paz no Espírito, tá? Então, filtra essas decisões, filtra, né, nessas palavras, amém? Outra coisa, Romanos capítulo 13, versículo 1 ao 2. Tem gente que, eu creio, sim, essa palavra aqui, o contexto, se refere a autoridades terrenas, autoridades ali, civis. Mas eu coloco para mim, eu não quero colocar o pastor ou o líder, ele não é Deus. Mas eu tenho um temor muito grande, algumas decisões que podem mudar completamente meu curso de vida, eu gosto sempre de receber pelo menos uma luz do meu pastor, amém? Porque às vezes o meu coração é enganoso, né? Eu lembro quando eu e aquela a gente foi se casar, a gente queria essa paz na palavra, essa paz no coração, mas a gente queria que os nossos líderes, e principalmente nossos pais, estivessem de acordo com isso. E até todos os líderes, a gente colocou, todos os líderes têm que estar de apoio com o nosso relacionamento. Se não tiver, a gente não casa, né? E glória a Deus que a gente colocou com esse coração humilde, sabe? Deus, eu estou aberto, se o Senhor falar sim, eu estou aberto. Se o Senhor falar não, eu estou aberto também. Humildade. O problema é quando a gente acha que sabe tudo, aí começa a dar problema, né? Mas tem muita gente que distorce isso e começa a manipular pessoas. E a gente não quer isso também. Amém? Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores. Porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem, trarão sobre si mesmo a condenação. Tem coisas que eu até queria fazer e não estava errado. Eu fui me aconselhar e eu recebi um não. E eu vejo que realmente foi melhor não ter tomado essas decisões. Eu tenho esse temor, eu tenho isso para a minha vida. Se você quiser colocar na sua vida, coloque. Eu tenho colocado na minha vida isso e tem dado muito fruto. Amém? Eu tenho sido preservado de cometer muitos erros por ouvir meus pastores, por ouvir meus líderes, por ouvir pessoas. Amém? Pessoas que Deus coloca na nossa vida, homens de Deus também. Provérbios 12, versículo 15. Provérbios 12, versículo 15 diz: o caminho do insensato é reto aos seus próprios olhos, mas o que dá ouvido ao conselho é sábio. O que dá ouvido ao conselho é sábio. E quem não ouve conselhos é tolo, tá? Então quem ouve a conselho é sábio. Quando a gente pede conselhos, não é porque a gente tem crise de identidade, é porque a gente baseia nessa palavra. Amém? Na multidão de conselheiros, a sabedoria. Mas não sai pedindo conselho para qualquer um. Pede conselhos para homens e mulheres de Deus. Amém? Homens que tenham as suas decisões baseadas na palavra. Amém? Provérbios 15, versículo 22, diz assim:
quando não há conselhos, os planos se dispersam, mas havendo muitos conselheiros, eles se firmam. Havendo muitos conselhos, eles se firmam. Não havendo os conselhos, o que acontece? Se destrói. Provérbios 24:6. Com conselhos prudentes, tu farás a guerra, e a vitória na multidão dos conselheiros. A vitória na multidão dos conselheiros. E fora das multidão dos conselheiros, o que tem, então? Tem derrota, é só colocar o contrário. Então, na multidão dos conselheiros, a vitória. Na multidão dos conselheiros, a sabedoria. Amém? Quantos estão entendendo? Eu posso todas as coisas. Amém? Eu posso fazer tudo o que Deus diz que eu posso fazer. Então, está entendendo que não é só um versículo, eu posso fazer porque eu sou filho de Deus. Não, eu posso fazer, mas vamos ver se está dentro da palavra de Deus a minha decisão. Porque eu tenho visto que não é tempo de tomar decisões erradas. Amém? Quantos creem nisso? Sim ou não? Não é tempo de ficar errando, não é tempo de... Vamos ver se dá certo. Não é tempo de soltar a sorte, a vida. Não, é tempo de ter certezas para onde a gente está indo. Por isso que a gente tem falado muito, vamos discernir o que Deus está fazendo. Vamos buscar entender o que Deus está fazendo em nós, o que Deus está fazendo na nossa casa, o que Deus está fazendo na igreja, Toyohashi, e o que Deus está fazendo nas nações. Eu preciso então entender e agora tomar decisões corretas. E agora uma coisa que às vezes alguns não gostam também, mas Deus nos direciona também através do nosso cônjuge. Quem pode dar uma glória a Deus por isso? Amém? Marcos 10, versículo 8. Porque diz assim, e serão dois uma só carne. E assim, já não serão dois, mas uma só carne. O casal é uma só carne. E por ser uma só carne, quando Deus fala, a gente tem aprendido isso no Casados para Sempre, e mais uma vez, tem nos livrado de tanta coisa ruim, tem nos preservado de tanta coisa ruim. Quando eu tenho uma decisão e quando a esposa tem outra. Não, mas eu sou o cabeça. Não, ok, mas Deus fala através das esposas também, amém? As esposas são radares, parece, né? Ela consegue identificar algumas coisas que às vezes o homem não consegue identificar. E às vezes não, a gente tem aquele coração meio, né, orgulhoso às vezes. Não, eu sei, eu estou decidido e é para lá que eu vou. E às vezes a esposa está sentindo, mas às vezes a gente consegue, com aquele jeitinho, né? A gente consegue convencer a nossa esposa, ou às vezes as esposas também conseguem convencer os esposos, né? Consegue manipular, né? Com aquele jeitinho, aquela chantagem, tá? Mas não estou falando sobre isso, eu estou falando de dois homens, aliás, um homem e uma mulher, que estão buscando a vontade de Deus. Vamos buscar a vontade de Deus. Oh, que isso, gente. Né? Buscar a vontade de Deus. E eu tenho colocado isso na minha vida também. Tem coisas que eu quero muito fazer, mas eu vou pedir conselhos para os meus pastores, eu vou pedir conselho para minha esposa, eu vou pedir um conselho para o presbitério da igreja. E graças a Deus, tem nos abençoado muito. E tem muita coisa que eu já tomei decisões sem consultar aquela. Deu errado. Assim como ela também tomou decisões sem me consultar. Deu errado, gente. Não dá certo. Nós somos uma só carne. Tem que ter esse acordo. Tem que ter esse ajuste. E tem muito homem que vai lá e compra um carro sem consultar a esposa. Né? Tem muita mulher que usa o cartão de crédito sem consultar o esposo. Então você vê os problemas que acontecem. A gente precisa entrar num acordo. Amós 3,3 diz, porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo? É uma só carne. Então um conselho para você, né? Se você, mulher, tem uma decisão e o esposo está diferente, não tome a decisão ainda. Principalmente se o homem também não tem a decisão, porque o homem é o cabeça também, amém? Nós devemos honrar essa palavra também. Mas o homem, por ser o cabeça, tem que honrar esse papel de cabeça então, né? Para realmente ser um sacerdote do lar. Um cara que vai falar, vamos todo mundo lá para Cristo, né? Vamos lá, eu sei para onde eu estou indo. Então vamos lá, vamos ser auxiliador aí e vamos lá, vamos orar e vamos buscar a vontade de Deus, tá? Então vamos cumprir com a nossa responsabilidade. Mas Deus fala muito através do cônjuge. Então, eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. E agora, baseando em tudo isso, quais decisões nós temos tomado na vida? Será que as decisões têm levado a nossa vida a ficar assim?
Agora, pode passar o outro, Tiago. Olha que bonitinho agora, aleluia. Isso aqui não é uma fantasia não, tá, gente? Isso aqui não é só uma figurinha bonitinha. Não, quando eu estou sujeito à vontade de Deus, eu posso fazer o que Ele diz que eu posso fazer, buscar o reino de Deus, sua justiça, demais coisas serão acrescentadas. As coisas começam a se ajustar. E começa, sabe, a ficar a cada um no seu lugar. A família fica no seu lugar. O espiritual fica no seu lugar. O chamado fica no seu lugar. Sabe, as finanças ficam no seu lugar. Os filhos ficam no seu lugar. A esposa fica no seu lugar. O esposo também fica no seu lugar. Cada um no seu lugar. E as coisas começam, sabe, a dar certo. Mas o problema é que a gente quer uma mágica. A gente quer que... Eu vou fazer então hoje uma oração, Senhor, eu entrego a minha vida, eu entrego o meu coração ao Senhor, e hoje, 1, 2, 3 e pronto. E não é assim que funciona. É um processo, porque a vida estava toda bagunçada. E Deus, Ele vai pegando os cacos, e aos poucos, Ele vai colocando no lugar. Ele vai colocando no lugar. Gente, tem coisas que eu estou colhendo hoje, por semear anos. Tem coisas que Deus colocou no lugar na minha casa, porque foi semeadura de anos. Não foi de um dia para o outro. Tem coisas que eu estou colhendo na área do chamado, porque eu estou semeando há anos. Porque eu estou perseverando naquilo que Deus falou. Tem coisas que eu estou colhendo na área financeira também. Por quê? Porque a gente está semeando há anos. Eu achei bem interessante, às vezes a gente julga muito. Principalmente os líderes, os pastores. Você que me conhece, sabe muito bem do que eu estou falando. Eu não sou essa pessoa que a igreja é movida em prol das ofertas, né? É 30 minutos para falar sobre oferta, 5 minutos para falar do coração de Deus, não é isso. Às vezes a gente nem fala, às vezes, da oferta, mas é uma coisa séria. E às vezes a gente julga o que o líder está colhendo, o que o líder está fazendo. Até mesmo, sabe, alguns pastores aí que estão há anos aí à frente, e de repente eles estão sendo abençoados. E ninguém sabe a história daqueles pastores. Pastores que, sabe, começaram uma obra do zero. Deixaram de, às vezes, dar comida para os seus filhos, para de repente alimentar e sustentar a obra. Ninguém viu isso. Todo mundo só vê lá na hora. Olha lá o pastor, olha o terno dele. Zara. Não, mas isso aqui eu ganhei, tá, gente? Mas a gente só julga o exterior. Não julga o preço, sabe, que foi semeado. Foi um processo para que algumas coisas a gente venha a colher, para que cada coisa fica no seu lugar. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É interessante que isso também, ele revela um processo na nossa vida. Nós precisamos entrar no caminho, Jesus é o caminho. E nesse caminho, nós vamos conhecer verdades. E essas verdades vão nos levar à vida. Tem gente que só quer a vida primeiro, mas não quer entrar no caminho. Não quer realmente receber a verdade. Só quer a bênção, só quer a vida, só quer a vida. Não, eu preciso estar no caminho. Eu preciso estar na palavra. Eu preciso descobrir verdades. E colocando em prática esses princípios, ele vai ajustar os valores. Então, nós precisamos ter perseverança naquilo que Deus, ele quer para a nossa vida. Deus, ele não age por emoções, Deus age por princípios. Se você aplica e vive princípios, então Deus, ele é poderoso para operar em nossa vida. Princípios. Amém? Se coloca de pé. A gente está quase terminando. Eu não sei se tem alguma canção aí que diz, toma o teu lugar, mas eu quero dizer para você que não é tempo de errar. Não é tempo de adiar decisões também. Se Deus está falando algo para fazer, vamos fazer agora. Se Deus está falando algo para fazer e está tudo aqui de acordo com a palavra, vamos fazer agora. A primeira parte é fácil, eu sou filho de Deus, eu tenho tudo e glória a Deus. Mas agora, eu preciso ter esse entendimento, porque lá no encontro, nós vamos aprender muitos princípios. E eu preciso estar com o meu coração de que, Senhor, até hoje eu entendi que as minhas decisões não têm dado certo. Tem bagunçado a minha vida. Tem aquele outro quadro que está os dois? A minha vida, as minhas decisões têm levado a minha vida a estar assim. E agora?
Qual é a sua realidade? Como que está o seu emocional? Gente, uma decisão errada atrasa anos na nossa vida. E é com muito lamento, é com muita tristeza mesmo que eu vejo isso. Uma decisão errada atrasa anos na nossa vida. O povo de Israel era para entrar na Terra Prometida em dias. E ele demorou 40 anos para entrar. Ou seja, apenas 2 entrou. Por quê? Porque não viveram princípios. Por causa de decisões erradas. Então, com esse coração hoje, se você entendeu, vamos tomar decisões corretas. Eu gostaria que você fechasse seus olhos. Para que você sondasse seu coração. Quais decisões você tem tomado? Há 2 semanas atrás, nós ministramos sobre arrependimento. E será que durante apenas essas 2 semanas que se passou, eu tenho que tomar decisões erradas? Até quando, gente? Até quando? Temor. Espírito Santo. Que o temor repouse em nossos corações. Que o temor repouse em nossos corações. O Senhor está fazendo grandes coisas nesse tempo. E talvez como Elias, nós ficamos desesperados, falando: Senhor, não está acontecendo, Senhor, eu não estou conseguindo, eu estou sem força. Mas eu quero acreditar naquela palavra que diz: Elias, ainda há 7.000 que não se dobraram. Ainda há pessoas que estão buscando o coração de Deus. Ainda há pessoas que querem tomar decisões corretas. E Pai, que aqui possa se encontrar essas pessoas que querem viver o Teu propósito, que querem tomar de fato a responsabilidade a tomar decisões corretas. Decisões na área familiar, decisões na área ministerial, decisões. Hoje é dia de decisão também. Senhor, que Tua palavra possa alcançar áreas no nosso coração ali, onde nós tomamos decisões. Porque é do coração que procede as saídas da vida. E que Teu Espírito acesse essa área do nosso coração, essa área de decisões. E que como um juiz, o Senhor possa entrar nessa área do nosso coração de decisões. E que Tua palavra possa realmente dividir, mostrar aquilo que é do Senhor e aquilo que é do homem. Aquilo que é sentimento, aquilo que é passageiro e aquilo que é permanente. Aquilo, meu Deus, que é a Tua palavra e aquilo que é a minha vontade. Aquilo que muitas vezes não está na palavra específica, mas não está no Teu coração, não está no Teu propósito. Não é tempo de errar. Senhor, nós queremos tomar decisões corretas. Nós queremos colocar o Senhor no centro. Nós queremos, papai, que a nossa vida se ajuste. Pai, tem pessoas que já entregaram a sua vida ao Senhor, mas tomaram de volta novamente o controle de sua vida. Mas, Pai, nessa manhã, começa esse processo. Assim como aquele quadro. As coisas ficam no seu lugar, e isso é tão bom, porque tomamos a vida do Senhor e a nossa vida se torna, a nossa vida se torna tão equilibrada, tão ajustada, onde tudo começa a se converger, tudo começa a fluir de uma maneira tão prazerosa, de uma maneira onde nós temos uma paz que excede todo entendimento. Porque não é nós que estamos no controle, mas é o Senhor. Senhor, nessa manhã, essas pessoas que têm tomado decisões erradas ou estão prestes a tomar decisões
alcança esses corações. Quanto tempo perdido. Quanto tempo perdido. E às vezes espiritualizamos que todas as coisas cooperam para o bem, mas é para o bem daqueles que amam, e quem ama obedece ao Senhor. Não é consequência de pecado, é quem ama o Senhor, quem obedece o coração de Deus, assim todas as coisas cooperam. Mas tem coisas que não é por cooperação do Senhor, tem coisas que é consequência. Mas Deus, nessa manhã, meu Deus, coloque esse temor em nosso coração. Temor que não é tempo de errar. Esse temor que é tempo de ter certezas. Porque o tempo está tão rápido, está passando tão rápido. E o teu reino vem. Ah, Deus. Mas nós cremos que o Senhor é poderoso para colocar tudo no seu lugar. O Senhor é poderoso para pegar todos os cacos, todos os pedaços, tudo aquilo que o diabo estraçalhou, destruiu da nossa vida. O Senhor é poderoso para restituir, mas às vezes leva tempo e às vezes dói, mas é necessário o processo. Tantos outros dizem, uma vida que tudo se converge, tudo começa a se ajustar. Vem e toma o teu lugar. Faça dessa canção sua oração. Toma o teu lugar. Jesus, vem e toma o teu lugar. Você sabe, nós sabemos aonde Jesus está sentado. Aonde Jesus está sentado. Seu querido diz, vem, Senhor. Vem e toma o teu lugar. Será que estamos dispostos a dizer sim para o Senhor? Vem e toma o teu lugar. Vem e toma o teu lugar. O Senhor fará grandes coisas nesse encontro. Se nós formos com o coração disposto a deixar Ele sentar no trono da nossa vida. E entronizar o seu rei. O Senhor só fará grandes coisas em nós, não só nesse encontro, mas na nossa vida, se eu e você estivermos dispostos. É difícil, mas hoje, entregue o que precisa ser entregue. É difícil, mas não há prazer maior do que estar no centro da vontade de Deus. Tem pessoas aqui que precisam entregar algo. Se você é essa pessoa, entregue hoje. Alguma área da sua vida, entregue hoje. Feche seus olhos, vamos orar. Continue a orar. Permita o Espírito Santo. A gente está aqui participando de um culto. Não, a gente está aqui cultuando a Deus. A gente está aqui participando de uma apresentação. A gente não está aqui, sabe, numa apresentação de uma palestra. Não, a gente está aqui cultuando a Deus. A gente está aqui para receber a palavra dEle. A gente está aqui para falar com Ele. A gente está aqui para alinhar nosso coração. Ah, Deus, coloca as coisas no lugar. Converge todas as coisas naquilo, no centro da Tua vontade. Traz capacitação, traz essa disposição. E às vezes é necessário perder para ganhar. Às vezes é necessário descer para subir. Às vezes é necessário sofrer para ser curado. É um paradigma, é um paradoxo que... Mas é isso o Evangelho. Abraão perdeu, entre aspas, naquele momento Isaac, mas Deus deu a promessa depois. Aquele que quiser ganhar sua vida, perder lá, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, ganhar lá. É perder para ganhar. Por isso, Deus, nessa manhã, aquilo que é necessário perder,
aos nossos olhos é perder. Mas o Senhor está falando para isso, para entregar o Isaac. É, Deus, dói na alma, dói no ego, dói. Mas as coisas serão colocadas no lugar. Mas as coisas serão colocadas no lugar. Eu creio. E o Senhor já começou a fazer esse processo. Muitos talvez estão muito perto dessa convergência. E às vezes é na última volta que as dores se intensificam. Muitas vezes eu quero liberar essa palavra, sabe? Às vezes algumas pessoas estão... Parece que está mais difícil nessa última volta. É porque a última volta é a pior. Se intensifica. Diz pra ele. A mente fica um pouco confusa porque vem o cansaço, vem confusão, vem a alma. Vem e toma o teu lugar. Vem o inimigo também. Entronizado Jesus. Mas falta pouco. Vem e toma o teu lugar. Falta pouco para tudo se converger. Mas é necessário entender esse processo. É necessário entender e sofrer mais um pouco. Sofrer para ganhar. Querido, diz, vem, Senhor. Sofrer para ganhar. Vem e toma o teu lugar. Não se desespere. Ame ao Senhor. Obedeça ao Senhor. Permaneça no Senhor. Deus vai honrar. Deus vai honrar decisões. Sentimento é passageiro. Decisões é permanente. E hoje, decisões certas ficarão marcadas para toda a sua vida. Se lembre de hoje. Se lembre desse encontro. Decisões certas. Jamais colocarei mais ninguém em nome de Jesus. antes do Senhor.